Parceiros a todos, e ó, eu aqui de novo. Então, o que acontece? Mais um vídeo aqui no canal, né? Então já curte, compartilha, como você já sabe, essa história toda. Mas bora parar de pensar e vamos pro vídeo. Então, pessoal, esse vídeo é pra você que muitas vezes está com medo, tá sentindo aquela timidez, é muito tímido, muita tímida de estar pregando o evangelho, falando de Jesus para as outras pessoas, ou então de muitas vezes estar na frente, ou algo assim, e com isso o medo paralisa você e você não consegue pregar a palavra de Deus para as outras pessoas. Primeiramente, eu quero dizer que muitas vezes eu já fui assim, e às vezes, em muitas situações também, eu acabo ficando um pouco com vergonha e tudo. Mas eu quero te dar algumas dicas e quero te falar algumas coisas que muitas vezes as pessoas falam: mas como é que eu posso pregar o evangelho se eu tenho muito medo, se eu sou muito tímida? E tudo, a palavra de Deus vai nos dizer que a gente tem que pregar o evangelho, ir de pregar em todo mundo. E a palavra de Deus nos diz que não devemos ser tímidos, mas devemos anunciar o evangelho por todos os lugares e tudo. E como é que eu vou anunciar o evangelho sendo que eu sou tímida, sendo que eu sou tímido? Então eu vou te dar algumas dicas, vou falar algumas coisas. E pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer para você estar pregando o evangelho, para você falar de Jesus para as outras pessoas, é simplesmente uma coisa: se encha de Deus e automaticamente você vai falar dele. Em todas as suas conversas, em todas as situações, você vai incluir Deus, você vai incluir Jesus em todas as suas conversas. Você vai perceber isso. Sabe por quê? Eu me perguntava muito, quando eu me converti, eu me perguntava como é que eu vou pregar. Porque muitas vezes eu via meu pai com aquela facilidade de estar falando com alguém e tudo, e ele tá falando de Jesus, daqui a pouco quando veio já tá orando por alguém, e eu ficava: meu Deus do céu, como é que é isso? Como é que acontece? Como é que é isso? Eu tenho medo, tenho timidez e tudo. E eu ficava olhando e tal, prestando atenção, mas tô descobrindo a cada instante que é se encher. Sabe como? Todo mundo já teve, ou já foi aquele amigo ou aquela amiga chata que tá gostando de alguém, e o tempo todo aquela sua amiga tá falando daquele menino, o tempo todo aquele seu amigo tá falando daquela menina, e você: eu já escutei essa história. E eles estão aí olha pro céu, lembra daquele menino. Olha pra uma mosca que passou, lembra daquela menina. Olha pra aquilo, ou você já teve, ou você já foi essa pessoa. E eu confesso que eu já fui essa pessoa muito chata de estar falando o tempo todo, né? E o que acontece? Voltando ao assunto, aquilo ali chega, enche sua cabeça que você fica: meu Deus do céu. Ou às vezes fica assim: viu, já escutei. Mas lembra, eu já escutei essa história, isso é muito chato, muitas vezes eu já fiz isso. E o que acontece? E você tá ali todo apaixonado e tá falando o tempo todo daquela pessoa para as outras pessoas, o quanto ama e tudo, e aquela paixão te envolve e tal. E a mesma coisa a gente tem que fazer com Cristo. Se você se encher da palavra de Deus, se você se encher da presença de Deus, se você se encher dos milagres e maravilhas que o Senhor faz na sua vida, você vai começar a perceber que aquilo ali você não vai conseguir guardar por muito tempo. Vai começar a transbordar dentro de você. E vai começar a transbordar, e com isso automaticamente você vai falar. Exemplo, você viveu uma cura do Senhor, o Senhor te curou, o Senhor te restaurou e tudo, e de repente você tá em um ambiente a qual alguém te conta um problema que precisa de uma cura e de uma libertação, que precisa de algo novo. E você, pelo fato de ter passado aquilo, você automaticamente vai falar de Jesus para aquela pessoa. Do nada você vai começar a falar. Então, o primeiro passo: se encha de Deus, que automaticamente isso vai sair de você livremente. Outra coisa também, peça a Deus para tirar a sua timidez. Fale com o Espírito Santo me usa quando o Senhor quiser. E outra coisa que eu quero falar para vocês: isso tudo vai fluir. Vai ser algo que vai fluir, não algo que você tem que ficar assim na pressão. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Não. Muitas vezes eu já fiquei assim, de chegar nos lugares e ficar assim: eu tenho que falar de Jesus para aquela pessoa, eu tenho que falar de Jesus para aquela pessoa. E com isso eu travava e não conseguia falar nada para ninguém, falar de Jesus nem nada. Eu ficava totalmente travada. Mas tinha dias que simplesmente eu seguia a minha vida normal e aparecia uma situação de uma pessoa vir contar o problema dela pra mim e eu: ai, meu Deus, desculpa aqui, gente, bati aqui.
E aquela pessoa contar o problema dela pra mim, quando eu vejo, tô pregando. Eu acho que eu já falei de um vídeo, já contei algo sobre semelhante a isso, acho que foi ano passado. Eu tava na biblioteca da minha escola, fui levar meu irmão pra escola e fiquei lá. Pronto, tava lá esperando meu irmãozinho. E nisso, uma menina entrou dentro da biblioteca comigo e eu não conhecia nem nada, ela já tinha me visto e tudo, mas eu não tinha proximidade nenhuma, nunca tinha visto assim, falado nem nada. Entrei, ela entrou também junto, beleza, tava lendo, ela, boa tarde, boa tarde. Daqui a pouco a gente lendo, quando eu fui perceber, ela já tava contando sobre coisas que passou da vida dela, eu já tava dando alguns conselhos pra ela. Quando eu vi, eu orei por ela e naquele momento ela falou que sentiu a paz de Deus, a paz do Espírito Santo de Deus, sentiu o corpo bem mais leve. Eu só sei que eu nunca mais vi aquela menina, já há muito tempo, nunca mais vi. Mas já aconteceu outras situações também, já tá conversando no WhatsApp com alguém e de repente estou conversando e a pessoa vai e me conta o problema, fala algo que tá acontecendo, de repente eu tô falando de Jesus para aquela pessoa, você precisa de Jesus, ou então muitas vezes mando um vídeo para ela e as pessoas falam obrigado por tudo. Então isso tudo vai fluir normalmente, vai ser algo que vai fluir dentro de você. Se você ficar na tensão de que você tem que pregar o evangelho, você nunca vai pregar. Porque você tem que... Como tem um louvor que diz, meu pai sempre canta esse louvor aqui na igreja, que é: deixa o Espírito Santo te envolver. Então, deixa o Espírito Santo te envolver. Primeiro passo que você tem que fazer: se encha do Espírito Santo de Deus, que automaticamente isso vai fluir dentro de você. Quando você vê, não vai ser mais você que vai estar falando, mas vai ser o Espírito Santo de Deus que vai estar falando, ministrando a palavra, ou muitas vezes o louvor. Porque cada um tem um chamado. Pregar o evangelho não é somente você pegar uma Bíblia, tá aqui, pregou, leu, tal, falou daquilo. Não é só isso. Pregar o evangelho existe várias formas, como muitas e muitas vezes eu já falei. Pregar o evangelho você pode pregar através de uma melodia, através de um toque, muitas vezes um fundo musical me toca bastante. Você pode pregar o evangelho através de você estar louvando, cantando, muitas vezes através de textos, muitas vezes através de várias e várias coisas. Tem inúmeras coisas que pode ser para pregar o evangelho. Então, cada vez mais e mais se encha do Senhor e Ele vai te mostrar qual é o seu chamado e qual é a maneira que você prega. E com isso Ele vai te orientar a cada dia. Então, essa é a importância de você ter o Espírito Santo de Deus. E se você ainda não tem, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus para entrar na sua vida e mudar o seu ser, porque Ele vai ser o seu melhor amigo. Quando eu vi uma grande diferença quando eu não tinha o Espírito Santo e quando eu tinha o Espírito Santo, foi muito grande na minha vida e até hoje ele tem me ajudado em todas as minhas situações. Então, se você quer pregar o evangelho, é tímido e tudo, se enche de Deus e automaticamente isso vai fluir. Outra coisa que eu quero te falar também: quando surgir oportunidades de você falar e pregar o evangelho, exemplo, muitas vezes alguém fala assim: fulano, dá uma palavra, e você: não, hoje não. Ou então muitas vezes: fulano, louva, você: hoje não. Muitas vezes: fulano, toca, você: não, hoje não. Bora participar disso, hoje não. Ou então muitas vezes você tá no colégio, você tem a oportunidade e você: não, obrigado, hoje não. Sabe uma coisa que eu quero te dizer? Que se você não começar, você sempre vai ficar na mesma. Não vai adiantar você só orar, não vai adiantar só isso. Claro, com certeza você tem que se encher do Espírito Santo, que automaticamente vai sair de dentro de você. Mas é a comunhão de Espírito Santo junto com você. Então o que acontece? Todas as vezes que eu tinha rejeitado as oportunidades que eu tive no colégio, que eu tive muitas vezes de alguém me dar na igreja, uma oportunidade, ou então de falar algo, e eu ficava com medo e ficava colocando tudo aquilo pra mim, sabe? Depois eu comecei a pensar: poxa, eu perdi tanta oportunidade. E hoje em dia eu tento aproveitar o máximo possível todas as oportunidades da minha vida. E eu digo uma coisa pra vocês: vá com medo mesmo, vai tremendo mesmo, chega já querendo chorar se for possível e tudo, porque é assim que você vai começar a perder o medo. Você tem que enfrentar o seu medo. Você tem medo de palco? Vai até lá. Então é assim que a gente tem que enfrentar o medo aos poucos. Quantas e quantas vezes já peguei o microfone e fiquei tremendo, morrendo de medo, e tava ali e falei.
E de repente alguém olhava pra mim e depois eu falava, olha como eu tô tremendo muito. E a pessoa, você não tá tremendo? Eu não vi você nervosa nem nada, tava morrendo de medo. Mas só que o que acontece? Eu peguei o meu medo, abafei ele e falei, eu vou pelo nome de Jesus. Então é isso que você tem que fazer. Pega teu medo, deixa ele de canto e fala, medo, agora não. Vai ser eu e o Senhor. Por mais que você queira aí, ó, falar, dizer um bocado de coisa, mas é eu e o Senhor agora. Eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou pregar o evangelho, eu vou orar por pessoas, eu vou. Então, em todas as situações da sua vida, se você tem medo de alguma coisa, infelizmente, ou felizmente, na verdade, você tem que enfrentar aquele medo. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu tinha muito medo mesmo de escuro. Era um pavor que não podia, quando faltava energia, que eu moro na zona rural, então sempre tá faltando energia. Quando faltava energia, eu ficava morrendo de medo. E tinha que pegar vela, tinha que pegar várias coisas, eu chorava de medo, chorava. Só que aí, aos poucos, eu tive que ir pra casa de outras pessoas. Perdoe de novo, bati aqui. Tive que ir pra casa de outras pessoas, a qual pessoas não usavam lanterna. E eu não podia colocar lanterna, porque senão ia incomodar as pessoas. E eu morria de medo naquele lugar. Ficava, meu Deus do céu, como é que a pessoa não bota a lanterna nessa casa? Por quê? E eu ficava morrendo de medo. Só que aos poucos, eu fui me acostumando com o escuro. E hoje em dia eu não tenho medo nenhum de escuro. Quando falta energia, depois eu lembro, eu falo, rapaz, eu tinha muito medo. Porque eu tinha medo já depois de grandinha já. Não é que era algo quando era bem pequenininha. Mas depois de grande também tinha muito medo de escuro. E com isso, o medo de escuro passou. Eu tive que enfrentar o meu medo. Então, se você tem medo de falar, medo de pregar, simplesmente enfrente, mas não vá sozinho, é como eu tô falando. Primeiro se encha do Espírito Santo de Deus, deixa ele fluir na sua vida. Quando aparecer oportunidades, não jogue as oportunidades fora, abraça essa oportunidade, vá com o Senhor e enfrente o seu medo, e que automaticamente isso vai começar a fluir. E você vai perder o medo da coisa, que aí você vai querer fazer sempre. Você vai começar a querer pregar sempre, vai começar a querer o tempo todo estar falando de Jesus. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que esse vídeo tenha te animado. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a você vencer essa timidez. Então comece com coisas pequenas. Se você tem medo, comece com um texto. Coloque um texto no WhatsApp, um texto no Instagram. Mande pra alguém, aos pouquinhos você vai indo. E a mesma coisa foi quando eu comecei a gravar vídeo. Eu tinha vergonha de gravar vídeo. Muita vergonha. E como hoje em dia também, muitas vezes, às vezes com um pouco envergonhada, às vezes eu fico assim, pensando o que eu vou falar, o que vai ser. Mas eu ligo a câmera e falo, Senhor, todas as vezes que eu vou ligar aqui a câmera pra vocês, eu sempre, antes de ligar, eu falo, Espírito Santo, venha comigo, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida. Não é que eu preparo algo, não é que eu fico ensaiando algo, não. Simplesmente eu pego meu celular, ligo a câmera e vou. E quando eu vejo, as coisas vão fluindo, como foi o caso agora. Então, deixa o Espírito Santo te envolver, agarre as oportunidades que vier e não deixe o medo te paralisar, mas enfrente ele. Enfrente, por mais que ele fique falando aí um bocado de coisa, enfrente o medo. Vá pelo nome de Jesus, que eu creio que você vai conseguir. Que Deus te abençoe. A paz.